programa de hoje, o assunto é pesquisa com células-tronco. Nós fomos até o laboratório de neurobiologia da Unifesp. Lá, conversamos com Marimélia Portionato, pesquisadora e professora associada do Departamento de Bioquímica da Escola Paulista de Medicina. Ela nos ajudou a entender o que se busca com os estudos na área e como a pesquisa com células-tronco neurais podem ajudar na recuperação de pessoas que sofreram traumas cerebrais, como o AVC e acidentes, ou com doenças degenerativas, como no caso do Parkinson e do Alzheimer. Confira a reportagem. Então, as células-tronco, elas são definidas como células que mantêm uma capacidade de proliferar, ou seja, elas mantêm uma capacidade de se dividir, mesmo ao longo da vida, depois do desenvolvimento, embrionário, e elas têm capacidade de se diferenciar em mais de um tipo celular. No caso de um animal que já tenha nascido e depois passou por todo o processo de amadurecimento e mantém em quase todos os tecidos um grupo de células que ainda tem essa capacidade, mesmo no adulto, de proliferar, então gerar novas células, e que essas células têm capacidade de se diferenciar em células daquele órgão ou daquele tecido. Então essas são as células-tronco. Se a gente for começar a especificar tecido por tecido, você tem diferentes níveis de conhecimento. Então, em alguns a gente já sabe mais coisas, em outros a gente sabe menos. Então, por exemplo, a gente sabe que no sistema nervoso central de mamíferos adultos, a gente tem pelo menos 2 nichos já bem estabelecidos de manutenção de célula-tronco. Então, são locais no cérebro que tem essas células-tronco, e que elas estão constantemente produzindo novas células, novos neurônios e novas células da glia, que é um outro tipo de célula que tem no sistema nervoso, que não é neurônio, mas é uma célula, um grupo de células super importante para o funcionamento correto do sistema nervoso central. Então tem esses 2 nichos, um é o hipocampo e o outro é a zona subventricular, que é um local mais específico. Cada pontinho desses, olha, é uma célula, Deixa eu ver se consigo apontar com o mouse. Olha, aqui eu tenho uma célula, outra célula, outra célula. Então, tudo isso aqui são células que estão saindo da neurosfera. Então, tudo isso aqui são várias células juntas. E aí elas vão migrando para fora. Estão mostrados esses pontinhos, cada um desses representa uma célula. Na laminina, que é aquela que é favorável para a migração, e no condroitin sulfato, que é o que inibe. Então eu vou apertar aqui e vai começar. Tá? Aí a gente seguiu, olha, as células. Então essas são as células, é o comportamento das células normais num ambiente em que elas gostam de migrar. E agora aqui num que não é bom para migração. Então a gente vê que elas praticamente não saem do lugar, Ao contrário daquela outra ali que migrou bastante. A gente tenta entender o que está sendo produzido lá na lesão que atrai essa célula, como que isso aí chega aqui para atrair essas células, como essas células respondem a esse estímulo atrativo, que é um estímulo químico. Por que que essas células vão migrar para esse local da lesão e não mais para onde elas deveriam ir, Então, qual que é um estímulo é mais forte que o outro, a gente não sabe isso. Isso ainda na literatura não está claro, Tem uma controvérsia. Nós estamos com 3 modelos. A gente tem o modelo de traumatismo crânioencefálico, a gente tem o modelo de AVE e a gente tem um modelo de Alzheimer. Então nós estamos estudando nos 3 modelos. Então a ideia é entender primeiro como é que as células-tronco neurais, que são as células-tronco que estão lá no nicho neurogênico, como elas respondem a uma lesão.
que se tem procurado entender é o que mantém essas células-tronco neurais, nessa forma de célula-tronco, como é que elas respondem, por exemplo, a uma lesão no sistema nervoso central. A gente sabe que a regeneração do sistema nervoso central ela é muito pequena, né? Tanto é que quando tem um traumatismo crânioencefálico, um acidente vascular encefálico, né? O AVE, o AVC, a capacidade de regeneração do cérebro ela é pequena. Se tem a célula lá, ela produz novos neurônios, por que a gente não consegue regenerar totalmente o cérebro, né? No fígado, por exemplo, se você tirar até um determinado tamanho lá do fígado, ele se regenera e ele volta, né, a fazer um fígado do tamanho que era antes da retirada ou antes da lesão. Agora, isso não acontece no cérebro. Vamos supor, eu estou estudando uma via que eu vejo que os precursores de neurônios saem do nicho neurogênico e chegam na lesão. Quando eles chegam na lesão, muitos morrem. Então, se eu conseguir entender por que esses precursores de neurônio chegaram lá na lesão, então eles foram, o organismo foi eficiente no sentido de estimular a proliferação, estimular que esses precursores migrem para o local da lesão, só que chega lá eles morrem, portanto, eles não vão poder participar do processo regenerativo. Se eu entendo esse processo de por que essas células morreram quando chegaram lá, então será que eu vou poder interferir aí e, por exemplo, alguém desenvolver uma droga que vai diminuir a morte desses precursores neuronais que chegaram na lesão? E aí eu vou ter um número maior e uma chance maior de que eles se integrem ali no circuito, né, que foi afetado pela lesão. Dessa mesma maneira, eu posso interferir com outras coisas. Então, se eu entendo o processo ou o mecanismo molecular que está envolvido na atração desses precursores neuronais que foram gerados no nicho neurogênico, eles migram para o local da lesão. Se eu consigo entender esse processo de migração, será que eu posso fazer com que mais células migrem e aí mais células vão chegar? Então, sempre nesse sentido de entender qual é a resposta fisiológica do organismo a uma lesão. E aí, como é que eu posso fazer para melhorar isso?